aprendemos juntos muitas coisas no domingo retrasado, porque o passado foi geral. E aí eu quero relembrar algumas coisas com vocês e assim as pessoas vão refrescando a memória, né? A gente vai juntos e os nossos visitantes também vão ficar por dentro do que o Senhor vai ministrar hoje conosco, dando continuidade àquilo que o Senhor falou. Então, para isso, nós vamos compartilhar um pouquinho juntos essa primeira parte, pode ser? Amém? Glória a Deus. Então, pegue aí o livro da vida. Vocês abrem comigo aí em algumas passagens, pra gente ir relembrando algumas coisas juntos. Eu fiz um resuminho assim, bem, eu acho que pequeno, pra gente só trazer a memória do que o Senhor nos concedeu. Então eu gostaria que, eu vou falar nomes, porque senão pra vocês me ajudar. Tem alguém aqui que não quer ler? Pra mim não citar assim, ela não, porque eu não quero ler. Você tem liberdade. Eu falo assim, você lê? Não, eu não tô com vontade de ler. Tem alguém que não quer ler? Você não quer ler, Caio? Tá bom. Então vamos lá. Tabata, Romanos 12, versículo 4 e 5. Você abre aí pra mim. O Glauco, 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. Isso. Darlan, João 15, 12. Karina, Lucas 10, 25 ao 27. Pedro, Romanos 12, 10. Porque aí depois a gente já vai compartilhando e lendo os versículos, já não está aberto, pra gente não perder tempo. Depois, se você quiser anotar os versículos, eu te passo depois, tá bom? Rogério, Gálatas 5, 22. Aline, João 13, 34. Elaine, 1 Pedro 1, 22. Cá, 1 Tessalonicenses 3, 12. A gente não leu muitos versículos aquela vez, então a gente vai os versículos que nós não lemos, né? Pablo, não tem que ser não? 1 Tessalonicenses 1, 3. Vitão, tô com saudade de ouvir sua voz, rapaz. Faz tempo que eu não te vejo, né? Você tá bem? Vai lá no blog do Vinho. Eu vou no blog do Vinho que vocês estão lá, escutei. Eu gosto ao vivo. Mas faz tempo que não tem nova também. Vamos lá. Abre pra mim 1 João 4, 7 a 8. Tati, Romanos 15, 7. Por favor. Tiago, Filipenses 2, 3. Maurício, não sei se já pediu para alguém para você pedir, a gente vai passar outra. Hebreus 10, 24 e 25. Acho que eu passei todos. Vamos lá? Se você esqueceu, aí no caminho a gente vai falando, você vai lembrar qual é o seu, tá bom? O que vocês lembram daqueles que estavam sobre mutualidade? Em uma frase que te marcou. O que você lembra? Que você estava aí no seu grupo e você compartilhou sobre mutualidade. O que te marcou disso que você escutou? Em uma frase. Uma via de mão dupla. Mutualidade, uma via de mão dupla. Muito bem, tá. O que mais? Cada um é peça importante pro todo. Cada um é uma peça importante pro todo. Isso. Mutualidade. Quem mais? O que te marcou? Ou você já esqueceu? Você não estava, né? Tamires! Então fala, menina de Deus. Reciprocidade. Reciprocidade, muito bem. Fruto da comunhão com Deus. Fruto da comunhão com Deus. Eu manifesto a mutualidade, é o fruto da comunhão que eu tenho com o Senhor. Vem o manifestar dessa mutualidade. O que mais? Acho que vocês lembram? Não lembro de muita coisa, parece. Vamos lembrar aqui junto, então. Vamos lá. Eu estou com vergonha, né, de mim, de falar, deve ser. Não tem problema. Vamos falar junto, então. Romanos 12, 4 e 5. Quem eu pedi? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, somos muitos membros e esses não exercem a mesma função.
Então, é um corpo, né? Com vários membros, mas não faz todo mundo a mesma coisa. Cada um tem uma função específica. Não é verdade? Nada impede de que, de repente, eu até faça uma função diferenciada, mas eu tenho a minha função específica, certo? A qual cada parte tem a sua função. Lembra que a gente compartilhou nos grupos? Qual é a minha função no corpo? Você compartilhou aí entre seus amigos, que vocês estavam no grupo? Não pode. Que vocês descobriram, uns acharam já qual é, outros ainda não sabem, outros vão orar para descobrir, na verdade? Lembra que a gente compartilhou sobre isso? Mas todos têm uma função. Não existe membro sem função. Olha para o seu corpo humano. Tem alguma coisa aí desnecessária? Muitos dizem que o umbigo não serve para nada, né? Mas tem umas Fala gorduras do sobre umbigo. Eu ia falar que tem gordura. Gordura, mas essa gordura foi acrescida, né? Não foi? Sobrando. Tá sobrando aí. Então, não, porque tudo tem uma função. Até as que a gente desconhece, tem. Tem umas que a gente fala, mas e os cílios, né? Pra ser por quê? Para não cair sujeira nos olhos. Os pelinhos do nariz, é bom não arrancar tudo. Por quê? Porque eles impedem as sujeiras quando você respira. É o filtro. Então, tudo no corpo parece umas coisinhas tão pequenas, né? Pra que serve? Né? Serve pra algo. Você pensa, não, eu tô lá, mas eu não sirvo pra nada. Mentira isso. Todos nós servimos pra algo. Porque nós fomos criados para servir. De alguma maneira, nós servimos. Amém? Vamos lá. Mutualidade, isso que vocês colocaram. Aí eu dei uns aos outros. Reciprocidade, que foi o que a Tamires colocou. Troca, correspondência mútua em palavras, em atos, em atitudes. Isso é reciprocidade. Mútuo, troca entre duas ou mais pessoas. Isso é mutualidade. Entre duas ou mais pessoas. Não existe mutualidade sozinha. Eu aqui, você. Como que eu vou fazer mutualidade comigo mesmo? Não existe. A mutualidade é de duas a mais pessoas. Ok? E isso vai gerando um crescimento no corpo. Porque nós vamos trazendo essa troca. A mutualidade é uma troca. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós unimos, tornamos um corpo e somos um no Senhor. Pensando diferente, vestindo diferente, não é? Temos nós somos diferentes. Nós não somos iguais, mas unidos num só propósito. Unidos como corpo, em Cristo somos um. Olha que coisa linda. É um casamento. Deixa de ser dois e passa a ser um. Não é o que a gente ouve no altar? Quando a gente está casando? Passarão a ser mais dois, mas passarão a ser um agora. Né? É assim. Porque a igreja e a noiva. O corpo passa a ser um. Somos muitos membros. Mas eu sou uma Cristina só. Tenho muitos membros no meu corpo. Mas eu sou só uma. Graças a Deus, né? Tem duas, vocês não iam aguentar. Só uma só. Você é só um. Mesmo tendo muitos membros. No corpo de Cristo é assim. Nós temos muitos membros, mas somos um no Senhor. A manifestação da mutualidade é o resultado da nossa comunhão com Deus. Precisamos transicionar da intimidade, da comunhão com Deus, para a mutualidade com o meu irmão. É aquilo que a gente compartilhou naquele domingo. Manifesta a mutualidade de acordo com a comunhão que eu tenho com Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus, ela se manifesta na mutualidade com os meus irmãos. Porque o Cristo era altamente mútuo. Porque ele compartilhava, não é verdade? Ele, com todos, sem exceção de pessoas, não fazia exceção de pessoas. Nem de classe social, nem de cor, nem financeiro, de nada. Altamente. Então nós precisamos aprender isso. Que nós nos tornemos um com o Senhor, para a gente poder ser mútuo com os nossos irmãos. Ter esse caminho de mutualidade, de via de mão dupla, como vocês colocaram aqui. Muitas vezes a gente só espera. A gente tem que parar de aprender a ficar só na espera. E plantar aquilo que a gente quer colher, receber. Não é verdade? Então a gente faz para outra pessoa o que a gente gostaria que a pessoa fizesse para nós.
Então, isso é reciprocidade. Uma frase que o Dario sempre fala para nós. Quem cresce, aparece. Então, as coisas de Deus precisam crescer dentro de nós. Como que as coisas de Deus crescem? Na intimidade, na comunhão com Cristo, vai crescendo, não vai as coisas dentro da gente? Quanto mais intimidade a gente tem com Cristo, quanto mais comunhão com Cristo, mais vai crescendo algo dentro de nós. Mas quem cresce, aparece. Então precisa manifestar esse Cristo que está crescendo dentro de nós. A gente precisa deixar esse Cristo manifestar. Dentro dessa palavra que a gente está estudando juntos, que é a mutualidade. Tudo que cresce dentro de nós em relação a Deus se manifesta. A verdadeira mutualidade é fruto da comunhão com Deus. João 15. Depois vocês não vão ler ele, porque é um capítulo todo que você tem que ler o contexto desse capítulo inteiro, tá bom? Mas essa palavra é quando você cresce em Cristo Jesus, todos que estão ao teu redor, eles veem Cristo em você. Com quem você convive, com quem você trabalha, dentro da tua casa, os seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, eles veem o Cristo crescendo em você. E quando a gente fala aquela palavra de Colossenses 3, que vocês estão cabeludos, né? Graças a Deus não carecas, cabeludos, de ouvir, de que quanto mais eu morro, mais Cristo vive em mim. Mais a vida do Cristo aparece em mim. Porque eu morro para a minha vontade, eu morro para os meus desejos, eu morro para os meus achômetros e vem a vontade do Cristo sobre a minha vida. E a gente começa a manifestar essa vida para aqueles que estão perto de nós. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. João 15, 12. Vamos ler esse versículo do João. Quem eu pedi? Por favor. Eu vou ler a partir do 11, tá? Que é menos. Tá. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Que minha alegria seja a alegria de vocês. E que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregado, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigo, porque contei a vocês tudo que eu ouvi de meu pai. Ó, que coisa mais linda. Qual que é esse mesmo? É João 15, 12. É que ele leu parte Eu do li 11. do 11 ao 15, tá? Que a Bíblia dele é diferenciada ali na É. separação. A verdadeira mutualidade, a base é amar uns aos outros. Você nem quer a mutualidade. A base da mutualidade é amar. Só isso, é simples assim. Amar uns aos outros. E amar uns aos outros entra nisso de amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que amar o teu irmão como você se ama. Então primeiro a gente tem que se amar, sabia disso? Primeiro a gente tem que se amar para poder derramar amor ao próximo. Para poder derramar amor naqueles que estão próximos de nós. E derramar amor não naqueles que a gente já ama, é fácil derramar amor. Não é verdade? Naqueles que a gente tem afinidade, naqueles que a gente tem contato, naqueles que a gente tem amor. É fácil amar assim. É amar a todos. Aqui fala assim, amar uns aos outros. Não diz amar a família, amar o amigo, amar os pais. Amar uns aos outros. É todos. Algo que a gente colocou na outra vez. Posso não ter afinidade com todos. Claro que isso pode acontecer. Ninguém tem afinidade com todo mundo. Raríssimo isso acontecer, não é verdade? Ter afinidade com todos. Mas amar uns aos outros é para todos. E afinidade é diferente de amor. Então nós temos que amar. Amar uns aos outros. Então a base da mutualidade, da verdadeira mutualidade, é amar uns aos outros. Lucas 10, do 25 ao 27. Quem? Por favor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até 27. Aí.
É amar. Gente, e amar uns aos outros, amar o teu próximo, assim, é simples na fala, mas amar é renúncia. Amar é renunciar à sua vontade. Amar é renunciar muitas vezes o que você deseja, o que você quer, o que você pretende. Isso é amor. É renunciar. Amar ao próximo é renúncia. Cristo renunciou muita coisa por amor a mim e a você. Renunciou glória, né? E eu acredito que o Cristo renunciou por amor ao Pai, né? Porque o Pai falou, filho, será que dá para você ir lá morrer pro povo lá? Por amor ao Pai, o Cristo renunciou. E Deus, por amor à humanidade, por amor a nós, renunciou ao seu Filho, levando ele à morte de cruz. É dar a vida pelos amigos, está escrito ali. Isso é amor. Dar a vida. Às vezes, nós nos incomodamos de dar algumas horas. Mas a palavra nos ensina a dar a vida. Parece simples, mas é muito profundo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, amar é você abrir mão. Abrir mão, por exemplo, de madrugada você está dormindo gostoso lá, um amigo liga para você e está desesperado precisando de você. Amor ao próximo é sair no frio, debaixo das cobertas, colocar a roupa por cima do pijama e atender o seu amigo. Isso é amor. Ah, não, precisa também, gente, mas o amigo tem que ligar logo de madrugada. Mas vai que o amigo precisa de você ou de mim de madrugada. Não é verdade? Você gostaria que alguém levantasse por você de madrugada para atender uma situação que você precisa muito de um amigo? Ah, eu gostaria. Então faça por alguém aquilo que você gostaria que fizesse por você. Isso é renúncia, gente. É coisa simples, não precisa pensar em coisas grandonas. Pensa em coisas pequenas. Quando você vê alguém chateado, alguém triste, alguém desesperado, né? Mesmo entre os teus irmãos em Cristo, mesmo no seu trabalho, ou mesmo na tua família, ou mesmo na tua vizinhança. E você fala assim, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? É amor. O amor de Deus tem que ser manifesto em nós. Porque o Cristo mora dentro da gente. E tem muito amor aqui dentro, tem muito amor aí dentro para manifestar. E o amor, ele constrange, sabe por quê? As pessoas, elas não estão acostumadas com o amor. Um dia eu fui fazer um exame na Sunset, eu parei o carro, passou uma moça chorando, em pranto, chorando. Eu estava estacionando o carro e ela estava caminhando na calçada. E eu parei o carro e falei, moça, o que está acontecendo com você? Precisa de ajuda? Você quer conversar? E ela começou a chorar. Mas ela ficou sem ação, ela não sabia se eu estava querendo ajudar, não sabia o que estava acontecendo. Por que eu parei para perguntar para ela por que ela não estava bem? Falei, vamos conversar, o que está acontecendo? Deixa eu conversar com você, deixa eu te ouvir. E ela começou a abrir o coração, e aí eu falei do amor de Jesus para ela, e ela secou as lágrimas e saiu confortada do amor de Cristo. Às vezes as pessoas só precisam de alguém para ouvi-las, mais nada. Então o amor, ele é incondicional. Por isso que eu falo, não é só com aqueles que estão próximos da gente, mas é com aqueles que de repente na rua aparecem numa situação, né? E a gente precisa auxiliar e demonstrar, manifestar o amor de Cristo. Só Cristo para ouvir. Só Cristo para atender. Só Cristo para acudir. Nós não podemos fazer que nem aquele que viu o homem lá no chão e passou porque tinha o culto para resolver, tinha os problemas para resolver e deixou lá. Não é verdade? O bom homem, o bom samaritano parou e ele recolheu aquele homem e atendeu e curou suas feridas e levou para um lugar e pagou o lugar para o cara ficar. E se precisar de uma ajuda na volta, eu passo aí, pá. Manifestar o Cristo em todas as situações. Em todas. Onde você está, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no lugar que você mora, seja na sua família, você precisa manifestar amor porque Deus te colocou com um propósito. Você não está lá por acaso. Deus colocou para manifestar. Amém? Vamos lá, deixa eu avançar. Agora nós vamos falar os 3 tópicos que a gente estudou no domingo retrasado. Que para alcançar essa prática de chamada mutualidade, a gente tem que observar alguns pontos. O primeiro ponto foi esse que a gente compartilhou agora. Amar uns aos outros. A gente precisa observar isso na nossa vida.
Isso faz parte da mutualidade. Como tem sido a minha relação de amor com as pessoas. Como eu tenho reagido. Como eu tenho agido. E aí tá os versículos que eu passei para vocês. Romanos 12, 10. Quem tem? Eu. Por favor. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa palavra é muito linda, honra. Preferindo em honra. Honre o teu irmão. Né? Independente se sabe mais, se sabe menos, honre. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Honrar, respeitar, cuidar, se interessar. Honre o teu irmão. Honre. Dando honra uns aos outros. Amém? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Só 22? Só. O fruto do Espírito é o quê? Amor. E do amor deriva as outras características que foram colocadas depois do versículo. Mas o fruto do Espírito é amor. E é esse fruto que nós temos que desenvolver dentro de nós. E depois vai vir todas as outras características, né? Que foi fidelidade, paciência, longo ânimo, e aí vem todos os outros. Algumas bases sobre as quais o amor é fundamentado. O amor precisa ter uma base, precisa de um fundamento nas nossas vidas. Nós precisamos estar convictos daquilo que Cristo tem plantado dentro de nós. Tem plantado dentro de nós porque Ele vive dentro de nós. Mas nós precisamos de algumas bases. João 13, 34. Por favor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Gente, quantas vezes acontece uma situação e fala assim, não, tem alguma coisa diferente nessa menina, porque ela age de uma maneira diferente. Por quê? Quando o amor está na pessoa, é aquilo, amar uns aos outros. Por quê? Porque é mandamento. Como que vai conhecer que Jesus está em nós? Manifestando o amor dele através da nossa vida. Vão olhar pra você e falar, não, aquele cara tem alguma coisa diferente. Mesmo que a pessoa não saiba muita coisa, ela vai saber que há algo diferente em você. Porque você manifesta o amor do Senhor. 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ame sinceramente. Ame com sinceridade. Ame com verdade. Não tem como amar por obrigação. Né? Como vai amar por obrigação? Não tem como. Ame com sinceridade, ame com transparência. Então, bases sobre o amor, que é, por que a gente ama? Porque é um mandamento. Por que tem que amar? Porque isso ativa o nosso espírito. Amar ativa o espírito. 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros. Porque o amor... Por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Porque o amor é dinâmico. O amor está em crescimento. Os que são casados nos matrimônios tem que regar a plantinha todo dia. Tem que regar o amor. O amor é uma plantinha, está em crescimento. O amor não fica estagnado. Parou aí o amor, agora parou, tá bom de amor, tá bom aí a medida de amor. Não. Por quê? Porque com o passar dos anos, você pergunta para casais que tem essa prática de colocar o amor em crescimento, e fala assim, nossa, a gente ama mais hoje do que quando casou. Quando eu casou eu pensei que eu amava muito. Mas eu descobri que eu amo mais hoje do que quando eu casei. Não é verdade? Então por quê? Porque o amor é uma plantinha. E nós precisamos fazer que esteja em crescimento. E o amor para com o meu irmão, o amor para com as pessoas tem que estar em crescimento. Ela não tem um ponto de estagnação. O amor de Cristo por nós, todos os dias. Por que você acha que nós estamos em pé? Porque o amor de Deus nos sustenta. Porque o amor de Deus nos traz esperança. Porque o amor de Deus nos traz vida. É ou não é? E esse amor, ele se renova todos os dias sobre nós. Todos os dias. Acima da circunstância da situação. A gente se sente amado pelo Cristo. Então nós precisamos desenvolver. Porque o amor é dinâmico e ele cresce. 1 Tessalonicenses 1,3.
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o exercício da fé contribui para o aumento do amor mútuo. Vou repetir. O exercício da fé contribui para o aumento do amor mútuo. Tua fé tem que ser exercitada. Porque isso vai cooperar no amor que você vai ter pelo teu irmão, pelo teu próximo. Por todos os tipos de amor que você tem que desenvolver na mutualidade. 1 João 4, do 7 ao 8. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Está mais do que explicado, né, esse versículo. Quantas vezes a gente já não ouviu falar que Deus é amor? Às vezes a gente fala que Deus é amor, que Deus ama e que Deus é amor e que Deus ama. Mas se nós somos filhos de Deus, nós temos que manifestar esse amor. O amor não é só palavras. O amor é atitudes. Ele é manifesto em atitudes. É bom ouvir eu te amo. Mas melhor ainda é ouvir a manifestação desse eu te amo. É ou não é? Não é? Todo mundo gosta de ouvir eu te amo, eu te amo. Mas se só ficar falando eu te amo, não tem manifestação, mas que raio de amor é esse que não manifesta nunca? Só fica nessa teoria? Não é verdade? Então, é bom dizer eu te amo, mas melhor ainda é ter manifestação desse eu te amo. O amor é conhecido, manifesta em atos, em dedicação, abnegação, em recursos. Há várias maneiras de você manifestar o amor, mas o amor precisa ser manifestado. Tem que haver a manifestação desse amor. E eu marquei aqui, Cristo entregou tudo por amor ao Pai, foi o que eu falei no começo. E o Pai por amor a nós. A comunhão que mantemos com Cristo revelará o quanto estamos dispostos a amar uns aos outros. A comunhão que eu e você temos com Deus vai revelar o quanto a gente está disposto a viver essa palavra de amar uns aos outros. Então, lá da parte 1 é amar uns aos outros. O segundo é aceitar uns aos outros. Aceitar o diferente. Porque aceitar o igual é fácil. Às vezes que é até difícil, porque é tão igual, meu Deus do céu, é tão igual. Mas é fácil aceitar o igual, é ou não é? É fácil. Tem os mesmos gostos, fala as mesmas coisas, tem as mesmas atitudes. É fácil aceitar o igual. Mas nós temos que aprender a aceitar uns aos outros independente. Se somos iguais ou quando somos diferentes. Na maneira de agir, na maneira de pensar. Temos que aprender a aceitar. Romanos 15, 7 fala sobre isso. Quem? Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Cristo não fez exceção de ninguém, aceitou todo mundo. É ou não é? Ele falou assim, não, eu aceito ela, mas ela não. Ele pode ser, mas aquele ali não. Não, Cristo aceita todos. E nós temos que viver isso, aceitar uns aos outros. Terceiro, considerar uns aos outros. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu gosto muito dessa passagem. Não deixando a congregação. Porque eu amo congregar. Por que a gente tem que congregar? Está escrito aí, acabamos de ouvir. Por que nós temos que estar juntos? Por que tem que ter esse momento? Considerando uns aos outros. Porque junto a gente aprende juntos. Junto a gente se derrama um no outro daquilo que a gente teve com Deus. Então aí, fala assim, aí nesse que o Maurício ainda fala, como é de costumes de muitos, não deixe de congregar. Porque juntos, na mutualidade, no coletivo, nós aprendemos. Aí quando a gente se derrama aqui entre nós e colocamos a prática da palavra da casa primeiro, vai ficar mais fácil quando a gente sair daqui para derramar lá fora, aonde a gente for. Porque nós estamos aprendendo juntos. Isso é importante. Amém? Filipenses 2:3 para terminar essa parte. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros
superiores a si mesmos. Considere uns aos outros superiores a si mesmos. Ninguém é mais que ninguém. Aquilo que a gente sempre fala. A única diferença aqui entre eu e vocês, e os meninos que estão aqui junto comigo, é que a gente tá, eu estou de pé e vocês estão sentados. É que a gente está aqui na parte da frente e vocês estão aí nessa parte. Mas nós somos todos iguais, não há diferença entre nós. Talvez existem diferenças nas responsabilidades, né? Como numa casa. Tem o pai, a mãe e os filhos. Entre eles são iguais, é uma família. Mas existe só o senso de responsabilidade. Entre nós é igual, nós somos todos iguais. O que nos diferencia são só as responsabilidades. Mas nós somos iguais. E precisamos nos respeitar mutuamente. Tem que haver respeito na maneira de falar, na maneira de tratar. Não podemos ultrapassar os limites. Às vezes a gente fica tão familiarizados que às vezes faltamos com respeito ao nosso irmão. Mas a gente já sabe que o que o irmão gosta. Lembra de uma época que Deus falou das brincadeiras? Tem irmão que gosta de brincar, tem irmão que já não gosta de brincadeira. Isso é respeitar uns aos outros. E a gente aprendeu isso, não é verdade? Temos tratado de fazer. Então nós temos que aprender que o amor, ele tem que ser mútuo. E a base da mutualidade é amar uns aos outros. Então o amor tem que ser independente de qualquer coisa. Tem que estar acima de tudo isso. Considere os outros superiores a você mesmo. A gente tem que aprender a considerar que o nosso irmão é superior a nós. Que nós temos que respeitar. Ele pode saber tocar e eu não. Eu o respeito pelo que ele tem e ele me respeita pelo que eu tenho. Não é verdade? E assim, nas diversas funções do membro, cada um tem uma função. E todos devem ser respeitados. Todos, sem exceção de nenhum. Todos têm que aprender. Então nós temos que aprender que o amor, ele está acima daquilo que eu penso, acima daquilo que eu acho e acima daquilo que eu quero. Amém? Amém. Tem alguma dúvida aí? Não? Tá fácil de viver isso ou não? Um pouco, né? Tem algumas coisas que nós precisamos aprender, mas não é tão difícil. Então eu queria agora que vocês se dividissem em 3 grupos bem rapidinho para a gente falar a continuação da mutualidade, que é que vocês vão compartilhar entre vocês agora, tá bom? Pode ser? Para vocês falar um pouco, porque senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo e vocês não vão falar. Aí entre vocês vão... Posso só fazer um comentário? Pode. É que você foi falando os tópicos, o negócio foi fervendo dentro de mim. Fala-se de mutualidade quando a gente fala de amor ao próximo, de aceitar o diferente, considerar uns aos outros. Eu tenho um carinho especial pelas minorias, vamos dizer dessa maneira, né? Por quem é diferente, por quem, enfim, pelas pessoas um pouco diferentes. E hoje de manhã, essa madrugada, um atirador entrou em Orlando, numa boate gay, e matou 50 pessoas. E eu vejo no Facebook, porque honestamente no final de semana a gente passa muito tempo no Facebook, porque a gente está ali fazendo nada e olha o Facebook, é o Facebook, é o Facebook. E as reações às coisas que acontecem no mundo são muito rápidas dentro do Facebook. Então quando aconteceu o acidente de Mariana, rapidamente as pessoas se manifestaram, ore por Mariana, né? Quando aconteceu o terremoto no Equador, também rapidamente as pessoas se manifestaram. E ou eu tenho muito poucos contatos, ou de uma maneira engraçada eu não vi nenhuma manifestação a respeito da morte de 50 gays em Orlando hoje. Eu sempre vejo pastores, irmãos e crentes se manifestando a favor das tragédias que acontecem de maneira muito rápida. E eu não vi manifestações de cristãos pedindo para orar pelas famílias desses 50 gays que morreram lá. Eu vi manifestações de várias pessoas, nenhum deles cristão. E uma delas me chamou a atenção porque ela falou assim, ela não é cristã, e ela colocou assim, uma fotinha escrito, orem por Orlando. E no comentário dela estava escrito assim, não foram 50 gays que morreram, foram 50 pessoas
Um atirador entrou num lugar onde tinha uma concentração grande de pessoas e matou 50 pessoas. E aí ela falou, poderia ter sido meu irmão, poderia ter sido meu filho. E eu não vi manifestações dos cristãos a respeito disso. Eu espero que eu realmente não tenha tantos contatos assim e por isso eu não vi as manifestações. Mas quando a gente fala de amar o próximo, e aí ontem o Dario postou alguma coisa a respeito onde estão os pensadores de hoje em dia, não é? E aí eu preciso jogar isso para os grupos quando forem pensar a respeito de mutualidade. As mulheres talvez tenham um pouco menos dificuldade de lidar com gays, mas eu sei que os homens têm muita dificuldade por causa da nossa cultura machista. O quanto eu estou disposto a amar, o quanto eu estou disposto a aceitar o diferente, a aceitar aquilo que não é igual a mim, a sofrer com a morte de 50 gays numa boate que provavelmente estava um inferno lá dentro. Mas são pessoas que Deus ama igualzinho Ele ama a mim, igual Ele ama os meus filhos. Ele não ama o pecado, é diferente, mas do mesmo jeito que Ele não ama o meu pecado. O pecado dele não é diferente do meu pecado. Eu não posso julgar o outro porque o outro peca diferente de mim. E a gente está falando de mutualidade, a gente está falando de amor ao próximo. Como isso se manifesta, de fato. Na verdade, eu acredito que a igreja em si num todo, né? Ela não está preparada para prostituta, para o gay, para lésbica. Não está preparada. A gente não concorda com a decisão deles, mas a gente tem que amar as pessoas, não a decisão, né? Porque a decisão deles foge do que a gente crê e acredita. Mas a pessoa é a pessoa e tem que ser amada da mesma maneira. Mas a igreja num todo. Num todo. Não e eu me está. incluo nesse todo também. E não precisa ir tão longe. Não teve a morte dos universitários do ônibus? Todo mundo se manifestou. Não, então, e não é só manifestação, assim, que eu não segui muito. Na verdade, eu vi mais pelos jornais essa tragédia do ônibus. E quando eu estava assistindo, eu assim, me veio uma compaixão, assim, pelas famílias, meu Deus, jovens, foram ceifados vidas de pessoas jovens. E eu comecei a chorar, né? Vendo a reportagem, eu me compadeci, eu comecei a chorar e orei por aquelas pessoas. E depois o Paulo falou, mãe, mas você nem conhece, por que você está chorando? Eu falei, filho, porque são vidas. E a gente precisa ensinar os nossos filhos disso. São vidas que foram ceifadas, são vidas que foram embora aqui dessa terra. E a gente precisa amar as pessoas que ficaram, orar pelas famílias, porque as vidas já foram, não tem como mais. Mas tem que orar pelas famílias, o pai, a mãe, a dor de ter perdido. Um filho estava pronto a se formar, faltava uns, ali faltava pouco tempo para receber seu diploma. O Rodrigo mesmo falou que 3 alunos, ele tinha apresentado o trabalho na noite que aconteceu o acidente, apresentou o trabalho lá com o Rodrigo e foi embora. E nunca mais agora, acabou. Tinha família que tinha filho também. Então, gente, a dor de sentir, o amor... não é só na hora boa, na hora fácil. É fácil amar quando tudo tá bem. Desfrutar do momento feliz e amor. Mas é desfrutar naquele momento triste, de compadecer, de interceder. As notícias não vêm só pra gente assistir. Os fatos do Facebook não vêm só pra gente ficar a par do que tá acontecendo. Porque nós somos filhos de Deus. É pra orar, é pra interceder, é pra se manifestar de alguma forma, com atitudes, com ações, com amor. Nós precisamos pensar nisso aqui, de colocar isso também. Então, mas essa situação vem a calhar pelo que a gente está falando. O que a gente está falando, quando falamos do próximo no contexto mutualidade, a gente primeiro precisa exercer isso aqui dentro. Porque se nós somos mutuais aqui dentro que eu falo, daqueles que estamos perto, dificilmente nós vamos ter condições de expressar mutualidade em quem conhecemos. Agora, esse é um problema geral, mas que ele se sana aplicando com os que estão mais perto, entendeu? Então a gente precisa entender que quando falamos de mutualidade, precisamos começar pelos domésticos da fé. Porque de que é o mesmo que João disse. Como podemos dizer que amamos um Deus que não vemos, se não conseguimos amar nosso irmão que vemos, não é? Então, aí João está planteando uma incoerência.
Nós como podemos dizer que amamos a Deus se não ouvemos, se temos um irmão que é a representação de Deus, que está do nosso lado, que é visível, e não expressamos amor por ele, não é? Para nós chegar a expressar esse amor para os de fora, o exercício é com os de dentro. É como ensinar nossos filhos. Se nossos filhos não nos respeitam dentro de casa, dificilmente nos respeitarão ou respeitarão outros fora de casa. Você está entendendo? Então, para que nós cheguemos a nos condoler, certo? Com situações que estão além da esfera da ação doméstica, nós precisamos fazer o dever de casa. Porque seria muito mais incoerente para mim, entenda muito bem o que eu vou colocar, se alguém se importa com esses de lá e não se importa com os de aqui. Você está entendendo? Para mim também vai soar incoerente. Como está soando que ninguém se manifesta. Você está entendendo? Mas vai soar a mesma incoerência. Me dizer, poxa vida, você está incomodando e tem que se incomodar com os, mas e com os de perto? E com os que estão próximos a gente? E os que estão passando por alguma dificuldade, seja ela física, afetiva, não é? Então, é uma somatória de coisas. Não é? Aquilo que você escuta de mim. Se eu não consigo manifestar o reino em mim e na minha casa, dificilmente eu vou conseguir manifestar na rua. Sim. Porque nós precisamos entender melhor essa situação, certo? Dizer, foi até bem colocado, acho, não é? Morreram os jovens aqui na Monte Bertioga e morreram os de Orlando. Talvez nós demos mais atenção, mais importância, porque temos algo mais próximo, entendeu? Com relação aos meninos que morreram aqui na Monte Bertioga. Mas mesmo assim, não houve tanto a não ser nos meios de comunicação televisivos. Não sei vocês, entendeu? Então, mas isso aponta uma fraqueza nossa como indivíduos, como corpo, como igreja. Nós temos deficiências. Sim. Que se não começarmos por nós, você está entendendo? A gente não chega a lugar algum. Você está entendendo? A gente esquece dos que estão aqui dentro, às vezes. Você está entendendo? Então, para mim não soa tão incoerente, porque nós temos um problema intrínseco na gente. Nós vivemos em meio a uma sociedade que preza, que prega, que estimula o individualismo, cada um por si, e vamos tocando o barco, não é mais ou menos assim? É a visão neoliberal e a visão pós-moderna de nosso, cada um se vira, e se é que pisar no outro, para passar na frente, pisa, entrar no metrô no horário de pico, né? Essa é a realidade. Agora, nós que somos sal e que somos luz, precisamos aplicar certas verdades em nós primeiro, para que elas se manifestem lá fora. Senão, fica tão vazio como que se não existisse nada. Agora, que há um vácuo entre a igreja e essas necessidades, claro que há um vácuo. Entendeu? Mas eu acho que esse vácuo ele vai ser preenchido e desenvolvido de acordo com isso que foi colocado, e a gente colocou aqui também, de trabalhar isso dentro de nós primeiro, daquele que está próximo. Porque como que eu vou alcançar? É que nem aquela historinha lá que, acho que o Dario já contou, do filho que falou assim, mãe, vamos levar a cama e as nossas coisas de casa tudo para a igreja, vamos morar lá? E aí a mãe fala assim, mas por que, filho, que vai morar lá? Não, porque o pai é tão bonzinho lá na igreja, ele é tão legal lá, ele exercia amor, exercia tudo de bom lá com as pessoas, mas dentro de casa era um inferno. Então, do que vale? Quer dizer, não tem como, não permanece algo que não está fundamentado nas coisas de Deus. Então, primeiro é dentro da casa, primeiro é nos de perto, e depois vai se expandir nos de fora. É assim que funciona. Esse exemplo que o Dario colocou foi muito bom. O meu filho só vai respeitar o professor na escola se eu ensinar ele a me respeitar dentro de casa. Porque se ele não me respeita dentro de casa, ele não vai respeitar o professor na escola. Começa dentro da minha casa. Tudo começa dentro da nossa casa. E a nossa casa vai abrangendo as esferas de ação, né? O nosso lar, aí depois a congregação, e depois vai aumentando as esferas de ação. Mas para chegar lá onde eu e a Fernanda colocamos,
para que esse vácuo que o Dario falou seja preenchido, nós precisamos começar a exercitar aqui essas coisas. E não viver o nosso individualismo, o nosso mundinho. Porque nós somos muito bons, né? Não é verdade? Viver o nosso mundinho, a nossa esfera, ali o nosso... mas não é isso que o Senhor nos ensina. Não é isso que o Senhor nos ensina. Nós precisamos aprender juntos. Amém? Mas nós vamos chegar lá. Não desanime. Sejam firmes. Porque se o Senhor está trazendo para nós essas palavras, é porque Deus acredita. Há um depósito em você, a qual o Senhor está falando, eu sei que vai ser desenvolvido e que vão chegar lá e que vai alcançar. Gente, e o amor de mutualidade, vocês começam de coisas pequenas, de considerar uns aos outros, de respeitar uns aos outros. Que nem essa palavra da ação multiplicadora para nós, para alguns, ela é muito abrangente. Para outros, eles já sabem isso de cor sorteado. Mas eles estão expressando amor todo aqui com a gente. Estão expressando amor para se derramar aqui naquilo que a gente não consegue colocar e eles colocaram. Então, para muitos de nós, essa palavra está trazendo coisas que, puxa, olha isso, olha aquilo. Mas para muitos de nós que estão aqui, puxa, mas essa palavra, eu já sei como que é, eu já tenho até tratado de viver. Mas isso é amor, isso é respeito. Dos dois lados. Eu quero falar algo antes que você vire aos grupos. Sim. Vocês precisam entender algo. Talvez há uma incógnita no ar que por que estamos falando disso. Você precisa entender algo da seguinte maneira. Deus está construindo algo em você. Diga, Deus está construindo algo em mim. Deus está construindo algo em mim. Você tem consciência disso? Sim. Muito bem. Agora, você precisa entender outra verdade. Deus está construindo algo em meu irmão. Você tem plena consciência disso? Sim. Certo? Então, Deus está construindo em mim, Deus está construindo no Vitão. Sim. Aquilo que dizemos a quarta. Por isso que eu não posso, de repente, num grupo homogêneo como este, dizer, como a Cris falou, para mim eu já sei, mas para o outro não sabe. Porque Deus está construindo algo em mim e Deus está construindo algo no meu irmão, que é diferente, não em tamanho, mas talvez no processo da construção. Há uns que já estão lançando laje, há outros que estão fazendo escavação. Mas não posso ignorar que se Deus está construindo algo em mim, Deus também está construindo algo no Darlan. Ok? Agora, outra verdade que nós não podemos esquecer, que Deus também está construindo algo. E que a minha construção e a construção do meu irmão precisa encaixar dentro daquilo que Deus está construindo. E essa é a nossa realidade. Deus está construindo no Glauco. Deus está construindo em mim. O que não serve para o Glauco pode servir para mim. E não porque não serve para mim, eu preciso dizer, não, eu estou perdendo o meu tempo. Não, não estou perdendo o meu tempo. Porque Deus está construindo no Glauco, Deus está construindo em mim, e estas duas casinhas, ou estas 20 casinhas, precisam entrar em um prédio imenso que Deus está construindo. Por isso que Pedro disse que somos pedras vivas na construção da casa de Deus. Você está entendendo? Então, de repente, a gente diz assim, mas por que nós estamos falando sobre mutualidade? Porque até o momento estamos preocupados só na construção da nossa casa. E se nós não nos preocupar com a casa do outro, como eu disse a quarta-feira, de repente o cerâmico de 20 por 20 não serve para mim, porque o projeto de Deus para minha casa é de 20 por 20, mas para a casa do Vitão é uma cerâmica de 60 por 60. Então aqui alguém vem e diz, olha, eu tenho aqui uma cerâmica de 60 por 60. Na minha casinha pequenininha diz, não, esse não é o projeto de Deus para mim de 60 por 60, mas é para a construção do Vitão. Você está entendendo? Agora, quando nós só pensamos na gente, e por isso que estamos abordando mutualidade, a gente não pode necessariamente rejeitar as coisas, mas dizer, não serve para mim, mas serve para meu irmão. Entendeu? Deus me deu um exemplo muito interessante. Em sua família, já dois irmãos, dois seus filhos, juntaram no mesmo álbum de figurinha? Você já juntou o mesmo álbum com o Vinícius? Já você de figurinhas, já juntou o mesmo álbum junto com a Graciela? Já, ó. Quando dois irmãos juntam o mesmo álbum, a gente diz assim, não serve para mim, o repetido primeiro, não serve para mim, mas serve para meu irmão. Sim ou não? Sim. O repetido diz, saiu repetido, mas não tem problema. Vou levar para meu irmão para ver se e dá para ele. Sim ou não?
Aí você encontra um cara que tem um monte de figurinha. E você primeiro vê a sua, não é? Mas depois você sabe que seu irmão... essa foto foi do meu irmão. Você termina trocando dos seus, que não serve para você, porque você já tem, mas para trazer uma figurinha para seu irmão. Porque os dois estão completando o mesmo algo. É igual a culpa não é mais ou menos assim? Então, isso é reciprocidade, cara. Isso é mutualidade. Nós estamos juntando como o mesmo alvo aqui. A figurinha está repetida para mim, mas pode servir para o meu irmão. Eu troco figurinhas com outro, não serve para mim, mas eu termino trocando uma figurinha que é minha, que não serve para mim, mas eu vou levar para casa assim, sei lá, meu irmão lá, Rodrigo, cara, eu fui trocar com um cara e ele justo tinha as que você não tem, cara, e eu trouxe para você. Não é assim? Geralmente não fica barato, né? Eu trouxe pra você. Geralmente não é assim. Vai virar uma casquinha, mas eu estou usando esse exemplo. Porque a gente não pensa só na gente. Mas a nível de igreja, a gente pensa só na gente. E a gente precisa romper essa bolha. A gente escuta uma palavra e diz, não, eu já sei, não serve para mim. Cara, mas serve para teu irmão. Então você escuta de novo, ou está no espírito, se eu estou lá quietinho, cara. Talvez a palavra para mim já entendo a mutualidade. Mas eu preciso, se podemos dizer assim, me sacrificar pelo outro que ainda não entende. Porque ele também está sendo edificado. E você precisa entender que enquanto ele não seja edificado, eu posso ter minha construção mais adiantada, mas enquanto ele não seja edificado, o outro prédio também que está construindo Deus a partir de nós e a partir de nosso irmão, não vai completar nunca. E esse é o grande barato da mutualidade. É decir, eu me importar com meu irmão para que nós encaixemos dentro daquilo que Deus está construindo e aquilo que Deus está concluindo conclua de uma vez por todas, porque hasta quando nós vamos dar volta na mesma ladainha? Agora, como digo, a mutualidade vem combater um espírito deste século que fala que temos que ser individualistas. Não é? Que importa só a minha ideia, o que eu penso. A pós-modernidade diz, olha, a verdade de seu irmão não é a sua verdade, certo? Tudo é relativo, o que é verdadeiro para ele não necessariamente é verdadeiro para você. E nós inconscientemente nós vamos impregnando de uma realidade que não é. Então, nem ele conclui o que Deus está construindo nele, nem eu concluo o que Deus está concluindo em mim, nem Cristo conclui o que o Pai lhe encomendou para ele fazer. E nós vamos passar toda outra geração falando as mesmas coisas. Está entendendo? Observe, esta semana eu vi, certo, uma expressão que quando no Apocalipse diz o Espírito e a noiva dizem bem, eles estão dizendo tudo o que era para ser feito acabou, está concluído, pode vir. E não é só uma proclamação romântica. Em Apocalipse que diz o Espírito e a noiva dizem bem. Essa declaração declara o que nos pediram para fazer, nós fizemos, então pode vir. Você entendeu? A construção que Deus ia fazer em mim, o Senhor la completou. Completou na vida do meu irmão. Então, geramos uma plataforma para que aquilo que há de vir se manifeste. Porque senão, estamos brincando a igreja. Estamos fazendo qualquer outra coisa. Estamos reunindo gente para quê? Para que tenha uma experiência. Gente com experiência assim, mística, não muda a história. Nunca mudou. Os caras que marcaram a história não foram caras místicos. Foram caras que muitas vezes não pensaram nem em si, pensaram nos outros. Abriram um trilho que muitos nem desfrutaram. Os verdadeiros heróis de uma nação. Você precisa estudar história. Esses caras não viveram de toques místicos. E a gente busca uma experiência mística a cada culto que Deus me toque. Na verdade, nós viemos aqui para ser construídos, querido. Para ser construídos uns com os outros, me está entendendo? É como quando em minha casa haviam 5 irmãos, a roupa que não servia para mim, servia para meu irmão. Certo? E eu sei que muitos de vocês têm práticas aqui, guardam a roupinha e passam para o outro que precisa e vai passando. Então é mais ou menos assim, meu pé já está grande, para que eu vou guardar um tênisinho de 23? Mas há alguém amanhã que nem conheço, nem sei nem o rosto, mas ele vai servir para ele. É aquilo mesmo, cara. Aquilo mesmo. Por isso que é importante, para que cheguemos a nos interessar pelas minorias, precisamos nos interessar por aquele que está do lado.
E nessas pequenas coisas, e é para isso, não é para encher linguiça na mutualidade, uns pelos outros, bonito uns pelos outros, mas nós estamos combatendo um espírito deste século. Por isso que não parece estranho, às vezes, por que estamos tratando disso? Que a gente não só quer gerar algo em vocês, mas quer combater um espírito que nos se apodera de nós, querendo ou não, se apodera de nós. É tão centrífugo que às vezes estamos girando juntos sem darmos conta. Me está entendendo? Então isso é de vital importância. As empresas chamam de sinergia, não é? Nunca dois farão melhor que o que faz um. Nunca. Por isso que é melhor que sejam dois do que um. Você está entendendo? Por melhor que o Vitão seja, certo? Quando juntou com a Karina, a coisa potencializou. Com certeza. Me está entendendo? Potencializou em todo o sentido. Já, certo? Já não são dois, já agora são quatro. A coisa se potencializa. Por melhor que eu faça alguma coisa, por melhor que o César fizesse, quando Deus nos juntou com a Tamires, foram potencializados. Me está entendendo? E isso é o que a gente precisa entender. Tanto o matrimônio como o convívio espiritual é como um casamento. Eu estou aqui para potencializar meu irmão. Meu irmão está aqui para me potencializar, querido. Um cabo de vassoura, um haste de madeira, se nós lhe agregamos uma ponta, querido, se transforma em uma lança. Mas se não lhe agregar ponta, continua sendo um cabo de vassoura. Eu posso dar de pau de vassoura num cara, mas com uma ponta de aço, o cara se transforma em uma arma muito mais efetiva e muito mais eficaz. Quando estamos juntos, o provérbio diz que afiamos coisas, colocamos ponta em coisas que são cabos de vassoura. Mas quando? É nesse contato que eu tenho com ele, é nesse contato que ele tem comigo, com ele. Vamos pegando coisas. Nem todo mundo é tão ruim que não tenha nada de bom para compartilhar. E ao contrário, nenhum é tão bom que não tenha coisa ruim também, que muitas vezes aparece. Claro que aparece. Mas nós precisamos selecionar, se pode dizer assim, não as pessoas, mas o que vamos colher delas. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo número 1, diz: eu preciso ir até vocês para derramar um dom que está em mim e receber de vocês a mesma maneira, o mesmo de vocês. Então, mutualidade, querido, é isso. Para nós chegar a nos importar com os gays que nunca vimos, tenho que me importar com o cara que está do meu lado que eu vejo. E a correria do dia a dia, os trabalhos estressantes, o correr pelo autossustento financeiro, nos vai distanciando um dos outros. A gente precisa reconhecer isso. Não, eu estou perto. Está perto coisa nenhuma. A Thelma já falou, certo? O fato de que estamos aqui não significa que estamos engajados. Não significa. E lutamos para isso. Não só para nos reunir uma vez por semana ou 2 vezes, mas estar engajado não com a visão do homem, senão com aquilo que Deus quer fazer. Porque senão esse evento não vai levar e não vai levar longe, cara. De repente você vai dizer, não, mas você vai descartando coisas quando não entendemos a mutualidade. Eu disse a quarta-feira, nós precisamos entender que este mundo prega um pensamento individualista. Pensamento meu, ele que vale. Não vale, cara. Porque Deus ele não gera um pensamento, ele gera uma mentalidade. E a mentalidade não é fruto de um pensamento, é fruto de um conglomerado de coisas. Então, quando nós falamos em mentalidade, não estamos falando da ideia de um ou da ideia de outro. Estamos falando de um corpo de coisas. Então, mutualidade, querido, nestes dias, ele precisa cair uma ficha dentro de nós. Porque senão nós, podemos estar aqui, mas estamos desintegrados. Estamos desintegrados. Reunir gente numa casa, num salão, hoje em dia não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. Está entendendo? Porque estamos em um momento, mas depois estamos todos fragmentados igual. Então você precisa entender, ele disse na quarta-feira, o povo de Deus expresso em Israel foi para lutar juntos. Por isso que os filisteus chamavam só um homem. Lembra de Golias? A estratégia filistea, queremos só um homem, porque os filisteus sabiam que contra o exército de Israel eles não tinham chance. Então eles chamavam para o individual. Está entendendo? Eles não queriam um coletivo. Por isso que Golias, essa foi a estratégia filistea, venha só um homem confrontar, porque eles não eram bons de um. Deus permite que Davi enfrente Golias, porque Davi é figura do Cristo, daquele que enfrentaria. Mas depois
que Davi vence Golias, o que acontece? Todo o exército sai. É o coletivo, tá entendendo? Então o Cristo já veio. O Davi já venceu Golias em uma tipologia, em uma alegoria. Já venceu. Agora, os que estamos atrás da moita, temos que sair e atacar como um exército, como um homem só. Está entendendo? Agora, para atacar como um homem só, para não se importar com algo que está longe, que devemos nos importar, precisamos nos importar com aquele que está do lado. Aqui mesmo não sabemos se, por exemplo, desconhecemos tanto a realidade que eu não sei se você está passando frio este inverno. Assim de simples. Assim de simples. Sim ou não? Sim. Porque o Brasil é um país tropical, não é um país de frio. Então isso não quer dizer que as nossas casas estão preparadas para o frio desta semana. Então, para que você entenda, eu nem sei se você está passando frio. Não é verdade? Porque pode estar passando, não é? Você pode estar faltando um cobertor, você pode... Sim ou não? Mas a gente não sabe. Então, são essas coisas que a gente precisa saber. Mas saber para quê? Para que vamos construindo uma ideia. Está entendendo? Construindo algo. Porque como vou me interessar com coisas que acontecem tão longe de mim, se de repente meu amigo está passando frio? Coisas pequenas, que do ano passado eu tinha um gorrinho desse, lá do Chile, todo afranelado, certo? E eu não uso muito o gorrinho. E eu vi o Jonas com a careca dele, cara, ele sofrendo, entendeu? Então eu disse, eu que não uso muito, eu vou dar para meu irmão. Esse tipo de preocupações expressa mutualidade. Me está entendendo? Quando o senhor Paulo, eu me lembro, houve um tempo que eu não conseguia, o pé dele é grandão, não conseguia ter, e eu dizia, aí eu orava por ele e dizia, Senhor, que apareça um tênis grandão. Está entendendo? Por isso, mas são coisas corriqueiras de repente, mas que expressam mutualidade, cara. Está entendendo? Por que isso é importante? Porque há um espírito que nos está tirando cada um por seu canto, cara. E saiba de uma coisa, vai chegar um momento, se é que não já chegou, vai chegar um momento em que eu vou precisar de você. E você vai precisar de mim. Se você dizer, não, isso não vai acontecer, vai chegar. A Mimi lá em cima está com um pezinho. Lá, ela precisa de alguém para que leve o banheiro, para que dê banho. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Que eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Mas em algum momento algo vai acontecer, cara. Que você vai precisar. Por exemplo aqui, o tio Marcão, que todos conhecem, sim ou não? Sim. O tio Marcão ajudou todo mundo e se virava aos avessos, sim ou não? Sim. Hoje está precisando de todo mundo. Há algum momento da nossa vida que a gente vai precisar daquele que está do lado. Em algum momento. Em algum momento você vai ter que lançar mão de algo e aquilo precisa estar construído esse cara. Já viu quando andamos juntos e alguém tropeça e a gente puxa para o lado? Para se segurar em alguém? Mas você tem que ter alguém. Porque senão você vai quebrar os dentes, vai dar com a boca na calçada, cara. Então, mutualidade é isso. Então talvez você diga, por que estamos falando de mutualidade? Porque nós estamos desmutualizados. Não sei se existe essa palavra. Mas estamos sem mutualidade. Cada um se preocupa da sua própria vida. Está entendendo? E espiritualidade, vida espiritual, gente, não é só orar uns pelos outros, cara. Não é só. É perguntar como está. Tá indo tudo bem, precisa de alguma coisa, não é só dizer, não, vou orar por você. Ou teve um peso de oração. Isso não é, hoje em dia não é mais espiritual, necessariamente dizer, não, eu teve peso de oração por você, cara. Então, orei por você. Sim, mas e aí? O que mais? O que mais? Você entendendo? Nós precisamos romper isso. Porque senão o resto é baboseira. O resto, me está entendendo? Por isso que eu mencionei. Me soaria incoerente a mim se eu visse algum de vocês, não é lá, chorando pelos gays dos Estados Unidos, se não está chorando por aquele que tem aqui perto, entendeu? E eu falo, legal, cara. E tu sabe o que está acontecendo com o outro? Não sei. Ah, que ninguém colocou no Facebook, eu só usando o argumento. Sim, caramba. Antigamente não havia Facebook, cara. As pessoas estavam mais perto, sim ou não? É a incoerência de nossa época, de nossa era. Nós temos todos os meios de comunicação à nossa disposição, mas nós cada vez estamos mais longe um dos outros. Sim ou não? Essa é uma incoerência da era.
Nós temos WhatsApp, nós temos internet, nós temos iPhone, nós temos iPad, nós temos, mas continuamos mais longe um dos outros. Como? Se no passado meu avô não tinha nada, mas se importava com um filho que estava longe, muito mais, mandava uma cartinha, gastava tempo escrevendo cartas para saber que o filho que saiu lá do contexto da família para ganhar a vida em outra cidade, em outro contexto, em outra realidade. Então, cara, nós precisamos pensar. Esses são os pensadores que eu reclamo, cara. Hoje em dia, a sociedade marginaliza a gente que pensa. Não quer pensadores. Ela quer que todos sigam o mesmo curso. E nos mete tanta atividade que nós não temos tempo para pensar. Mas onde estão os pensadores, cara? A gente precisa parar e pensar. A gente não é massa de manobra. Nem massa de manobra de quem seja, né? A nível político, a nível religioso, a nível social. Não, não somos massa de manobra. Nós precisamos pensar e nós precisamos expressar o nosso pensamento. De repente, estamos errados, não importa, mas o outro vai dizer, olha, você começou bem, mas aqui você precisa manifestar o pensamento. Porque manifestando o pensamento, manifestamos quem somos. Está entendendo? O pior, eu digo para aqui, o pior é trabalhar com pessoas que onde a gente não sabe o que pensa. Manifeste o que pensa. Ajudará o outro. Certo? Eu achei tão legal, certo? Aquele dia do arroz e feijão do Maurício, certo? Porque todo mundo dialogando, não? Proteína, gordura. E o Maurício, não, mas o arroz e feijão de Dona Conceição, e eu defendo o arroz e feijão. Arroz e feijão tá morto. Sim ou não? Mas ele expressava meio. E todos aqui, Karina falando disso, daquilo, não, e a proteína, a gordura, o bacon, certo? E ele, não, arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. E ele argumentava, eu só como arroz e feijão, eu tô católico. Ele mostrava, vendia o peixe dele, tá entendendo? Parecia engraçado, mas em meio a todo esse turbilhão de informação, o Maurício dizia, não, arroz e feijão, arroz. Não, eu veia ele com uma bandeira assim, ó. Do Patriota, já viu o Patriota com uma bandeira furada, tô vendo arroz e feijão, arroz e feijão. Mas isso é interessante, isso é saudável. Está entendendo? Agora nós precisamos dessa liga, nos faz falta essa liga, nos faz falta esse contrapeso em algumas coisas. Para isso nós precisamos aprender esse princípio de mutualidade, cara. Suportando uns aos outros, não é suportando, o cara, já bem ele, não, é sendo suporte um dos outros. Aí irmãos que precisam de ajuda aqui, são mais pequenininhos, espiritualmente falando, os mais grandinhos, eu venho de uma família de 5 irmãos, cara, onde os maiores tinham que cuidar dos menores. De repente era uma tortura, cara. Que às vezes você queria fazer outra coisa e ele tá aí, não, mas a mãe falar. Mas não, eu quero. Não, a mãe falou para ficar aqui. Era uma tortura às vezes, cara. Mas a gente aprendeu, entendeu? Então aqui há diferentes níveis, diferentes pensamentos, cara. Então se a gente não se interessar pelo outro, cara, o reino é isso, o reino é o corpo, cara. O reino é o exército. O reino não é um puro cara. Não é um puro cara. E guarda esta expressão, cara. A cabeça repousa sobre o corpo e a glória repousa sobre a casa. E corpo e casa são coisas que tem corpo, muitos membros, casa, um monte de pedras. Agora a gente precisa entender, loja de materiais de construção não é igual a casa edificada. Cara. Muitos de nós somos loja de materiais de construção, sabe? Temos muito material dentro da gente, mas a gente não é casa construída ainda. O fato de eu ter um depósito com cimento, areia, ferro, certo, sei lá, tudo, não quer dizer que tenho uma casa edificada. Então são duas coisas diferentes. Um monte de informações acerca de Cristo não significa casa edificada. Agora, nós precisamos entrar nessa dinâmica de edificação. Porque Deus está construindo algo em você. Se você diz, não, ainda não começou nada em mim, então você precisa ter consciência que Deus está construindo algo em você. E Deus está construindo algo em seu irmão. E juntos vamos entrar em outra construção. Então, o que não serve para mim, pode servir para Deus. E o que não serve nem para mim, nem para meu irmão, pode servir para aquilo que Deus está construindo. Haverão palavras que você não vai entender em algum momento, mas é aquilo que Deus está construindo. A lajota que eu trouxe o Pitão, não serviu nem para o Glauco, nem serviu para a Tamires.
mas serviu para aquilo que Deus está construindo. Então, não posso dizer que não. Está entendendo? Ah, não serve para mim. Ah, eu já sei, mas o outro talvez não sabe. Isso é ser mutual. Isso não ter tão só um pensamento autônomo, certo? Que não fala necessariamente de autonomia, certo? Mas ter um pensamento coletivo. E aí entra a mutualidade. Sem mutualidade, querido, nós somos qualquer coisa, menos corpo, menos igreja, menos reino. É um princípio fundamental do reino, é a mutualidade. Porque as pedras vão encaixadas uma na outra. Então nós precisamos entender isso. Talvez está meio vago. Por que estamos falando disso? Por isso estamos falando disso. Porque não é suficiente que Deus construa algo em mim e na minha casa. Não é suficiente. Ah, mas está tão bom para mim. Não podemos cometer o erro de Pedro, dizer, está tão bom aqui para mim, vou construir uma cabaninha, vou ficar aqui, certo? Não posso. Deus está construindo algo, meu irmão. Deus está construindo algo, meu irmão. E o resto do meu material de construção pode servir para a construção do César. Não é assim, não, eu tenho uma porta aqui, não é? Nós mencionamos no outro dia, eu tenho uma porta, pode servir para a construção do Darlan. Eu tenho uma janela, ficaram umas coisas aqui. A gente vai doando um ao outro. Isso é ser mutual, me doar um ao outro. É por isso que é importante, queridos. Talvez vocês ainda não entendam como engrana tudo isso dentro de tudo isso que nós já estamos vivendo. Mas é muito, muito importante. Porque nos damos conta que se a trombeta tocar, vão sair alguns poucos só ao som da trombeta. E nós não precisamos que saiam uns poucos, nós precisamos sair como o mesmo homem. Mas eu penso diferente, sim, mas com relação ao que Deus falou, pensamos igual. Beleza, então vamos embora. Entendeu? Então, meu filho gosta do Corinthians, o cara gosta do São Paulo. Mas na hora do reino, a gente torce pelo mesmo time, por assim dizer. E haverá outros que são do Palmeiras, certo? E aí do Santo. É só um exemplo corriqueiro, tá entendendo? Mas quando soar a trombeta, nós somos de Jesus e vamos em cima, entendeu? Agora, em nossas individualidades, um gosta do Corinthians, outro gosta do São Paulo, uns comem gordura, outros comem verdura, não é? Outro arroz e feijão. E vamos nos edificando mutuamente. Então é necessário entender isso. E vamos gastar tempo nisso. Porque é necessário. Porque, como digo, a tendência do mundo é que você viva sozinho, as casas cada vez mais pequenas, certo? O condomínio cada vez mais seguro, para que você viva só. Só que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E não fui eu que lo disse, nem os sociólogos de plantão. Foi Deus que disse. Mas eu já estou casado, sim. E o resto do povo? Deus trabalha com o povo, gente. Deus trabalha com nação. Sim ou não? Sim. Deus não trabalha só. A coisa começa com uma família. Mas qual é o plano de Deus? Um povo, uma nação. Nação de sacerdotes. Ele não diz uma tribo de sacerdotes. Não. Nação de sacerdotes. Povo de reis e sacerdotes. Porque Deus não trabalha só com uma célula. Deus trabalha com um todo. É importante que entendamos isso. Uma coisa que eu queria colocar assim, sabe quando que eu me sinto parte? Quando eu coloco da minha parte. Que a gente às vezes não ouve isso, eu não me sinto parte. Sabe quando a gente se sente parte de algo? Quando a gente coloca da nossa parte. Então o primeiro passo é a gente colocar parte da gente para se sentir parte. Aí vai se sentir parte. Como é que vai se sentir parte se não coloca parte? Não é verdade? Então eu só me sinto parte de algo quando eu coloco da minha parte. E hoje nós não vamos falar muito, vamos do horário, porque não há mais tempo. A próxima ação a gente inicia conversando na Lisboa, porque não há mais tempo, mas foi bom essas colocações. A gente vai orar dentro dessas colocações que a gente já enumerou, e eu só vou falar para vocês, isso até o Dário já colocou, cuidar uns dos outros faz parte de desenvolver a mutualidade, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, mutuamente ser hospitaleiros uns dos outros. Para mim saber que o Darlan está construindo, eu preciso me interessar por ele. Eu preciso saber, tudo bem? Tudo bem, o que está acontecendo lá? Eu estou construindo.
Porque como que eu vou doar a porta para ele se eu nem sei que ele está construindo uma coisa? Eu preciso saber da construção da vida do meu irmão. Meu irmão precisa saber da construção da minha vida. A porta é um exemplo, mas o que está sendo construído em você? O que está sendo construído no teu irmão? Isso é se interessar uns pelos outros. Se interessar uns pelos outros, foi isso que o Davi falou. Não é só orar uns pelos outros, isso faz parte. Mas é se interessar. Meu irmão, tá tudo bem? Como você tá? Aquilo que eu falei domingo lá no culto geral. Gente, olha do lado, quem tá faltando? Liga pra saber se tá tudo bem, como que ele tá, se tá precisando de alguma coisa. Liga pro teu irmão, compartilha com ele. Não para cobrar a presença dele, mas para ele saber que ele é importante, que ele faz falta quando a gente se reúne e ele não tá. De repente aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, e a gente só vai saber como? Entrar em contato ou eles entrarem em contato. É a via de mão dupla que o Pablo colocou, né? Mas nós precisamos colocar, não ficar esperando, colocar da nossa parte. E é isso que o Davi colocou de coisas pequenas. De coisas pequenas. Nós só vamos saber se alguém está passando frio, se nós se interessar pelos nossos irmãos. E aí, tá tudo bem? Como é que você está? De alguma maneira se interessar pelo próximo. Como está a sua saúde? Está bem? Está precisando de alguma coisa? Ou de repente você mesmo precisa de alguém. Aí, às vezes a gente precisa de alguma coisa, a gente fica na espera de alguém se manifestar. Não é? Quando eu tô com dor de barriga, o médico não liga pra mim e fala: ô Cris, tá com dor de barriga hoje? Tem um remédio pra você? Não. Se eu tô com dor de barriga, eu tenho que ir lá no médico. Eu tô com uma dor insuportável, me dá um remédio aí. É ou não é? E aí ele vai me medicar. E eu sei que isso também vai de pessoa para pessoa, mas nós vamos aprendendo juntos. Tem cadeiras de roupa, eu recorro às minhas filhas, gente. Gente, eu preciso de ajuda aqui. E as minhas filhas irem ajudar. Ué, elas vão saber que eu tenho cadeira de roupa? Elas não são nem loucas de perguntar se tem. Vai ter. Nem louca elas estão me perguntando. Mãe, tem como ela nem pergunta. Pô, filha, tem um tempinho livre para me abençoar? Eu abençoo você abençoa eu? Tenho, mãe. Eu vou lá te ajudar. Então vamos. Mutualidade, gente. Nós precisamos. É via de mão dupla. A gente pensa: ai, nossa, ninguém me ajuda, ninguém olha pra mim, ninguém fala comigo, ninguém pergunta de mim. Oxe, então se manifesta, né? Talvez essa característica seja muito forte. Achei tão legal. E ele colocou uma frase pra mim, no meu particular. Aí ela escreveu assim: Cris, é tão bom você ser você mesma. Eu não sei muito o que eu quis dizer com isso, mas eu gostei da frase. Então, porque a gente tem que seja você mesmo, não tenha vergonha do que vão pensar, do que vão achar. Ah, mas se eu falar isso, vão pensar isso de mim? Ah, então pensa. Ué, mas seja você. As coisas que precisam ser tratadas em você, Deus vai usar seu irmão para tratar em você também. E assim como vai usar você para tratar. Aquilo que o Dario coloca, a deficiência do meu irmão revela a minha deficiência. Você está falando: puxa, aquele negócio daquele meu irmão lá me enche. Então é algo em mim que precisa ser tratado, assim como nele também. Amém? Glória a Deus. Quando ele estava falando, eu lembrei de uma situação. Uma vez a gente foi pedalar e o Glauco convidou uns amigos lá da fábrica, entendeu? E a gente saiu e tal, e aí o pessoal não aguentou, parou em Salesópolis, a gente continuou. E no meio do caminho arrebentou a corrente de um dos amigos do Glauco. A gente não conhecia, você nem conhecia direito, né? Era conhecido, né? E aquilo estava atrasando a gente. Porque começou devagar, né? A gente parou, consertou ali. E aí eu fiz a imagem que, assim, se a gente não se importa com o nosso irmão, em realizar o propósito do nosso irmão, na verdade o nosso propósito atrasa também. Sim. Né? O propósito coletivo atrasa. Então se eu não parar para ajudar a arrumar a corrente dele, ele fica, entendeu? Arrumando, atrasando a gente. Né? Então eu lembrei disso daí e a gente não percebe. Na verdade, a gente pensa em individualidade. Ah, eu vou chegar. Só que se eu não ajudar ele, eu não chego. Exato. Né? Achei interessante. Não alcanço o alvo. Não adianta eu ter a melhor bicicleta, não. Se meu irmão ficou para trás, ele vai abraçar também. É isso mesmo. Boa colocação. Vamos ajudar a trocar os pneus e arrumar as correntes uns dos outros. Não anda com o balão, tem que pôr o pneu no trabalho. Que dó. Meu filho Lelê falou isso. Lelê fura toda hora. Não anda com o Leandro, que ele fura toda hora. Vai haver gente que vai furar o pneu toda hora, gente. Vai não, porque agora ele derrubou. Entra na defesa. Agora ele arrumou a bicicleta. Agora ficou certo. Levou você medo. Não é, ela briga até pelo exemplo.
Então nós vamos orar em cima dessa palavra, gente. E assim, nesse momento que você vai orar junto com o teu irmão, você pode colocar seu aporte, né? Olha, eu quero que ora, eu preciso desenvolver essa mentalidade nessa área, de amar o meu próximo como a mim mesma. Eu tenho esse negócio de ficar esperando que as pessoas venham até mim, eu preciso desenvolver isso, porque às vezes eu fico muito na espera e nada acontece. Então eu preciso, nessa rua de mão dupla, aprender a transitar nessa rua de mão dupla. E a gente orar para que a palavra se torne vida em nós. Porque a gente não pode ficar falando só disso também. A gente tem que começar a viver. Gente, é tão bom, é tão agradável quando algo acontece dentro disso que Deus está colocando, não é verdade? Não é agradável quando você sente que essa palavra está sendo manifesta no teu irmão e em você? Então, de repente, você olha para mim e fala, nossa, esse irmão lá está ouvindo, não acontece nada, vamos lá, vamos ajudar aquele irmão. Ajuda ele a manifestar essa palavra na vida dele. Haja com amor. É a hora de investir o amor. Mas como aquele irmão fala tanto, eu não vejo. Então vamos lá, vamos ajudar. Coloca e fala assim, olha irmão, o que está faltando aí? O que está acontecendo com você? Preciso te ajudar, quero colocar meu amor em prática através da sua vida. Liz, posso falar mal? Pode. Sim, exemplo de amor, eu sigo assim, minha avó. Ela foi traída muitos anos pelo meu avô. E meu avô um dia foi preso e ela fez de tudo para tirar meu avô da cadeia. E aí ele casou com uma menina muito mais jovem. Ele tinha 70, a menina tinha 25 anos. E estava passando uma vida assim, perrengue. Tanto que eu tenho uma tia de 11 anos. E ela, assim, ele lá com a filhinha, com a esposa, minha avó cozinhava e levava comida para ele. Isso até hoje, que eles moram perto, né? E assim, mesmo que ela sofreu muito, porque antigamente ele batia nela, foi traída muitas vezes, e ela até hoje cuida dele, assim, de levando comida não só para ele, mas também para a mulher dele e para a menina. Isso aí é obsessão. É nível hard. Ainda leva a sopa com a outra, esse nível aí. Mas nós temos que exercitar o amor em todos os lados. De todas as maneiras. Tem os amores exagerados. Sente bem assim. Mas nós precisamos exercitar o amor. É o amor que ela expressa. O amor que ela expressa. E nós precisamos expressar o nosso amor. E aquilo que o Dario falou. Às vezes a gente olha as coisas muito longe. As coisas de expressar amor que estão lá. Expressa o amor que está aqui, próximo. Que a gente quer alcançar a expressão de amor lá longe. Vamos ter a expressão de amor começar aqui de perto. E dentro disso que o Pablo colocou, eles não conheciam os colegas do Glauco, mas precisavam expressar amor igual. Não é? Parando e arrumando a corrente. Teve que expressar, esperando porque eles estavam mais devagar. Teve que expressar amor. Bem, alguém quer colocar algo mais antes de orar? Não? Então, vamos nos colocar de pé? Vocês estão ficando sentados? Pode ser? Quem pode? Quem não pode, não tem problema. Eu acredito que essa situação que colocou o Pablo é uma palavra de ciência. Eu acho que muitos de nós aqui podemos estar com a nossa corrente quebrada, entendeu? Em algum segmento da nossa vida. Está entendendo? Então essa impressão que o Pablo teve, trazendo, certo, a sua mente, uma situação já vivida, talvez seja a situação de muitos de nós aqui. Estamos com nossa bicicleta, com nossa corrente quebrada. A gente quer correr, a gente quer ter a mesma pegada. Mas há situações que geram atraso nas nossas vidas. Então que a gente possa, se você não quer compartilhar com o irmão, beleza. Mas que você perceba a sua realidade também, entendeu? Que de repente a gente acha que tem uma bicicleta muito top, não é? E diz, não, eu encaro qualquer coisa. Mas de repente, igual que não quer sair a pescar com o Rogério ou em alto mar, não, vamos lá, depois vomita até as tripas. Não é mais ou menos assim? Então a gente tem que encarar nossas limitações também. Bem? E todos as temos. Todos. Todos temos limitações. Assim como temos habilidades, também temos limitações. Então é o momento de dizer para Deus, como eu digo, também não é o tempo de expressar assim um para o outro, mas dizer, Senhor, troca minha corrente, Senhor, eu preciso
acompanhar o grupo, entendeu? É nessa área, é nesse momento, é nisso da mutualidade, eu estou muito aquém, eu só estou preocupado da minha vidinha. Então, Senhor, troca a corrente da minha bicicleta para eu poder me aproximar do grupo. Que às vezes não parece, né? Porque é interessante que quando a gente chegou, né, Glauco? A gente viu as bicicletas do pessoal, tipo, falei, a gente vai ficar pra trás hoje. Porque era tudo top as bicicletas mesmo. Cara, tudo uniformizado. Lembra, Glauco? Meu amigo, hoje nós vamos comer poeira. E na verdade não é. Então, às vezes eu acho que o Darlan tá bem pra caramba e ele não tá. É verdade. Né? Só aparência. As aparências enganam. É isso mesmo. Bem, vamos orar então, gente. Vou colocar diante do Senhor como vamos seguir a coordenada do profeta Dario Hernandes. Ora aí, você e Deus, e declara ao Senhor aquilo que você ouviu da parte do Senhor, que precisa de um ajuste, né, na sua vida. Vamos começar então da gente primeiro. Na próxima oportunidade, a gente vai poder fazer no coletivo, mas hoje Deus está falando no individual para poder levar para o coletivo. Amém? E essa oração é sua e do Senhor. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor em relação a essa chama do Senhor. Se eu acredito certo, já vai ser, então aí, eu preciso declarar, a confiar, a confiar, a essa palavra do Senhor vai também estar no qualidade do Senhor. Eu tenho paz presente da minha vida. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Eu quero, eu preciso, eu quero. Vai guardar, Deus, colocar Jesus melhor, ser mais, ter mais, de avançar, de avançar, Espero pelo nosso Espírito, Senhor. Senhor, interessar por isso, espero pelo nosso Espírito, espero pelo nosso Espírito, espero pelo nosso pelo que nos outros, não necessariamente pelo que nos ajuda a ter a visão exata das coisas, com relação a isso que está com a gente, mas está perto. Somos diferentes, temos diferentes metas, diferentes situações, Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, essa noite, Pai. Queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor trouxe para as nossas vidas, Pai. Senhor, e nós queremos declarar que nós somos terra boa, Senhor. Que a semente que está sendo lançada sobre a nossa terra vai criar raízes e vai frutificar, Senhor. Vai dar muitos frutos, Pai. Nós queremos declarar isso sobre as nossas vidas, Pai. Nós não vamos ficar, Senhor, só com a animação da palavra, não. Nós vamos enraizar essa palavra no nosso espírito. E vamos viver esta palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos. É desejo do nosso coração, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigado por essa oportunidade única, Deus, porque esse dia nunca mais vai voltar, Senhor. Virão outros, mas igual a esse não, Senhor. Pode até vir outros melhores, mas igual a esse não, Senhor. Obrigado porque nós participamos desse dia, Senhor. Porque o Senhor nos convocou para esse dia e nós atendemos a tua convocação. Obrigado por aqueles que estão lá na Telma também, lá no Santos Dumont com a Telma, Senhor, com o Adriano Vitor, Senhor.
Senhor, muito obrigado com o Rodrigo. Nós queremos agradecer, Senhor, por aqueles que por alguma razão não puderam estar. Senhor, abençoa, que eles sejam inalcançados de alguma forma. Senhor, que haja mutualidade de nós para com eles, podendo alcançar a vida deles, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, também aqueles que não puderam estar, Senhor, por trabalho, por qualquer outra razão, Senhor. Alguns que estão a serviço não puderam estar, Senhor, por enfermidade que a gente desconhece. Senhor, Tu sabes. Amém. Mas nós queremos já praticar nesse dia, Senhor, essa palavra da mutualidade, nos importando com eles, nos preocupando com eles, Pai, querendo saber deles, Senhor, e auxiliando eles, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por todas as coisas. Nós somos gratos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Queria que alguém orasse pelo